Olá, está começando mais um Diálogos, o podcast oficial do jornal Opinião CE. Hoje, para compor nossa mesa, contamos com a presença do arqueólogo Vinícius Franco. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Gustavo? Muito prazer em estar aqui com você. Perfeito. O Vinícius é doutorando e mestre em arqueologia pelo Museu Nacional. Hoje a gente vai falar um pouco do trabalho que vocês fazem aqui no Ceará. Vocês são do Instituto Tembetá, correto? E a gente queria saber quais são os principais desafios que vocês enfrentam nessa jornada. Primeiro, me apresentar como instituição. Nós somos o Instituto Tembetá, somos uma instituição de guarda do IPHAN. Então, todas as pesquisas que são realizadas no Estado, elas podem vir a nos contactar e guardar o material que, porventura, for descoberto no Instituto. Para isso, tem um procedimento que é feito diretamente com a gente, uma emissão de um endosso científico, né? Então, toda pesquisa arqueológica ela é endossada para que ela possa acontecer. Eu acho que os primeiros desafios e dificuldades é a gente não ter um centro de formação. Então, todo arqueólogo cearense que mora, que vive no Ceará e trabalha no Ceará foi formado fora do Ceará. Eu migrei, tive que ir a 5 locais para adquirir conhecimento e educação especializada em arqueologia. E aí eu posso citar Serra da Capivara, Rio Grande do Sul, através da UPF, e o Museu Nacional, com mestrado e doutorado, além de disciplinas e cursos feitos na Universidade Federal de Pernambuco, e também na USP. Então, é uma sina muito grande do cearense que se interessa por arqueologia adquirir conhecimento para poder trabalhar na área. O que é que isso causa? Uma vinda de empresas e de arqueólogos de outros estados, próximos e também não próximos, né? De estados mais distantes, e também o surgimento de pessoas que não são da área trabalhando como arqueólogo. Isso é bastante recorrente em todo o país, mas principalmente em locais onde você não tem formação, isso é mais comum, é um cenário mais comum, né? Então, tem essa falta de uma desvalorização na profissão de vocês, tanto na questão da formação, quanto na pós-formação, quando a pessoa já é formada, às vezes acabam chamando outras pessoas que não são especialistas no assunto. Isso acontece em Fortaleza hoje, né? Você tem mais arqueólogos, então você tem como resolver mais facilmente, mas ainda acontece, né? Até mesmo de empresas que não têm pessoas qualificadas ou de profissionais que não são qualificados, de alguma forma tentando agir ou trabalhar na área do arqueólogo, que já é uma profissão reconhecida desde 2018. Perfeito. Além dessa dificuldade na formação, eu queria saber se vocês têm dificuldade na comunicação também, em relação com outras áreas. Por exemplo, você vê uma movimentação muito grande na urbanização da cidade, do estado, até uma conversa frequente quando você vai conversar com alguns outros especialistas no assunto, que a cidade evoluiu de uma forma muito rápida. E desordenada e não pensada, né? Perfeito. E como, justamente por ser de uma forma muito rápida, acaba que tem uma desorganização maior. E aí eu queria saber, por conta dessa desorganização, existe uma falta de comunicação com vocês antes de fazer a construção em local? Gustavo, a gente tem que partir do pressuposto que antes da gente ocupar, antes da chegada do europeu, né, no Brasil e, enfim, no Ceará, já haviam várias populações que ocupavam tanto o litoral quanto a região do interior. Então, esses povos deixaram materiais que demarcam a sua ocupação, né, as suas casas, os seus locais de caça, os seus locais de vivência. Tudo isso é encontrado em sítios arqueológicos. Então, a gente sempre pode dizer que estamos em cima de possíveis sítios arqueológicos sem que a gente saiba, né? Não é porque tem uma máxima que afirma que a área é muito habitada, é muito antropizada, que é um termo meio científico,
já tem muita gente morando há muito tempo. Principalmente por isso que aquela área vem atraindo as pessoas há mais tempo que pode ter sítio arqueológico, né? Uhum. Então, a principal falta de comunicação é com esses interlocutores, né, representantes e empresários que ainda não se sensibilizaram. Muitas vezes a lei obriga que siga, né, a legislação arqueológica, mas não existe ainda de forma presente uma sensibilização quanto a essa preocupação sobre o nosso passado, sobre esses materiais arqueológicos, sobre os sítios, sobre a cultura material e os bens culturais que podem dar um retorno muito grande, né? Quanto ao turismo, economia criativa, né? Pode servir de atrativo para outros pesquisadores também. Perfeito. Isso que você falou, eu queria saber, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, o que a falta desse acompanhamento arqueológico pode apagar de evidências passadas? A gente tem uma preocupação com todos os locais e todos os ambientes, né? Falando do Ceará, o litoral e o interior e também os altiplanos, a serra, né? As montanhas. Todos esses locais são possíveis de possuir um sítio arqueológico, né? Então, você tem esse potencial todo e você tem, por outro lado, o desenvolvimento que deve acontecer, né? Você tem grandes obras e você tem obras menores. As grandes obras, elas são obrigadas a cumprir com uma legislação ambiental que inclui a pesquisa arqueológica em várias fases. Já obras de menor dimensão, elas não são obrigadas, em torno de 2 ou 6 hectares, dependendo do tipo de obra. Então, tem o fator tamanho que obriga ou não esse cumprimento. Em se tratando de condomínios fechados, condomínios de casa ou apartamento, ou estacionamentos, shoppings, não há uma vigilância porque não há uma cobrança do ponto de vista da legislação. É nesse momento que o patrimônio arqueológico cultural tem sido ameaçado, principalmente na cidade de Fortaleza, que você já tem uma ocupação aí de no mínimo 300 anos. Você observa diariamente grandes obras de grande envergadura, agora com a construção desses mega prédios, né, de 50 ou mais andares, 70 andares, que a gente sabe que quanto mais alto, mais profundo no solo ele tem que ser para se sustentar, né? Então você vê também em cidades da Grande Fortaleza, região metropolitana, como Caucaia e Eusébio, grande intensidade de construção de condomínios fechados em áreas que possivelmente são ocupadas. Então a gente pode estar perdendo muita informação desses grupos que ocuparam aqui, muitos materiais entre ferramentas líticas, cerâmicas e até esqueletos que podem estar contribuindo com informações sobre essa ocupação no estado e outras diversas informações. Essas obras de dimensões maiores, elas são obrigadas a contribuir, mas acontece sempre, ou às vezes passa ali eles tentam por baixo dos panos meio que esconder, não comunica. Vocês enfrentam esses problemas também, ou nessa questão é mais tranquilo? Grandes obras, como elas fazem esse licenciamento junto às secretarias do meio ambiente, essas secretarias comunicam que o fator cultural deve ser pesquisado e que eles devem seguir, né, para os órgãos competentes, no caso o IPHAN, para que haja o estudo. É mais comum em obras de menor porte, que não são obrigadas a não cumprir pela própria legislação o fator cultural, né? Essa pesquisa arqueológica. Mesmo às vezes, a gente sabe que há presença de material, porque é uma área que há muito tempo já é estudada, então se você tem um sítio nas proximidades, provavelmente aumenta a possibilidade de ter um sítio onde está se construindo aquela obra ou não. Então, acontece sim de grandes obras não cumprirem, hoje em dia menos, porque há uma conscientização maior e uma vigilância maior também. Mas eu acho que principalmente
esses locais que não se julga ter um potencial arqueológico relacionado a obras de menor porte. É o que tem nos incomodado e causado mais dano e mais preocupação, né? Que você não acredita que, por exemplo, na beira-mar de Fortaleza possa ter um sítio arqueológico. Pode haver um sítio arqueológico. Você não acredita que na construção de um prédio na Aldeota pode ter um sítio arqueológico. Sim. E pode ter um sítio arqueológico, né? Se não foi investigado, se a construção anterior não chegou, ou se até se chegou a uma profundidade que coincida com um sítio arqueológico, você pode estar em cima de um sítio arqueológico, pode estar causando dano. Um exemplo muito bom é a construção de prédios populares em São Luís, dentro da cidade de São Luís, onde você encontrou 3 ocupações distintas e sequenciais que alcançam 8.000 anos, praticamente em cima de um sambaqui. Isso foi descoberto ano passado, em 2024. Então foram encontrados em São Luís, numa construção dentro da cidade, no perímetro urbano, 48 enterramentos, 48 esqueletos humanos. Pois é, várias evidências apontam que diversas etnias indígenas já passaram por esses locais. E aí eu queria saber alguns exemplos, você deu exemplos de ocupações, né? Eu queria saber exemplos de materiais que são negligenciados, que podem estar por aí, sendo que nunca nem foram descobertos por conta dessa falta de comunicação com vocês. A gente pode citar desde estruturas, né? Paredes antigas fortificações. O farol do Mucuripe, por exemplo, na pesquisa que a gente endossou ano passado, a gente tem a guarda desse material, foi descoberto uma estrutura que pode indicar que o farol também servia como fortificação. O Mucuripe, ele teve, se eu não me engano, 5 ou 6 fortificações ali em cada local dele, né? Em locais diferentes, diversificados. Então, se houver uma obra no local e essa obra for acompanhada por um arqueólogo, possivelmente a gente pode estar encontrando essas fortificações, né? A gente pode estar encontrando enterramentos, esqueletos, que é um material bem reduzido no Ceará devido à questão ambiental, acidez no solo e outras influências. A gente pode estar achando ferramentas líticas polidas ou lascadas de grupos indígenas, paleoindígenas, que a gente chama, que é antes da chegada do europeu, e até materiais históricos também relacionados à chegada dos europeus no estado, né? Então a gente encontra em sítios mais recentes louça inglesa, louça portuguesa, né, grês, vidro, as antigas garrafas de vidro, de vinho, de bebida, de óleos, de azeite, porque o Brasil, até o século XVIII, não produzia muita coisa local. Então tudo vinha, né, principalmente depois da abertura dos portos, tudo vinha de fora, tudo vinha da Europa. Uhum. Eu queria saber uma pergunta mais pessoal, assim. Já teve alguma descoberta que você descobriu e falou assim, caraca, é por isso que eu tô nessa profissão, por isso que vale a pena viver tudo isso que eu vivo? A gente trabalha em ambientes distintos, né? A gente trabalha em campo, a gente trabalha em laboratório e trabalha em gabinete. Gabinete que eu chamo é escrevendo. A gente trabalha em laboratório, processando as informações através das peças. Então, cada peça que chega, a gente tem que numerar, tem que higienizar, catalogar, desenhar, remontar. E a gente trabalha também no campo, sol, chuva, vento, areia. Então, a gente vive essa saga inteira em prol da preservação do patrimônio cultural, do patrimônio arqueológico. Então, eu posso dizer que ainda no início da graduação, nos sítios do Cumbe, que foi um momento bem importante para a gente, foram descobertos mais de 70 sítios e a gente via, porque hoje você tira um pouco do fetiche da peça e você fala muito em contexto, né? O contexto arqueológico, que você vai ter um maior número de informações correlatas. Um objeto por si só, ele não vai dizer muita coisa se ele não estiver num local que possa te dar mais informações sobre ambiente, sobre opções de coletas e acesso à água, etc.
Então, a gente teve ali, naquele perímetro próximo ao Rio Jaguaribe, vários sítios de material arqueológico lascado, pedra lascada, né, de ferramentas de pedra, que você via todo o contexto de lascamento. Uma pedra grande que foi retirada, pedras menores, e daí foi produzido as ferramentas como se estivesse quase intocável, como se eles tivessem acabado de sair dali. Uhum. Mas em se tratando de objetos do fetiche, né, que a gente chama de fetiche do artefato, do objeto, num trabalho no Rio Grande do Norte, a gente encontrou eu encontrei uma ponta de lança, mais ou menos aí de 10, 15 centímetros. Então, se é uma ponta de lança de 10, 15 centímetros, a gente está falando aí de um animal da megafauna, um animal grande, né? Que é esse período aí de 10 mil anos atrás, que você tinha tigres dentes de sabre, preguiças gigantes, animais de maior porte. Então, quanto maior a arma, maior o animal, né? No Ceará, o que tem muitos sítios relevantes de pintura rupestre também, né? Mas você tem o sítio do Evaristo e o sítio Caiçara, que tem uma datação bem, bem alongada, principalmente. O Caiçara tem mais de 5 mil anos, os materiais têm dado essa datação. E no sítio do Evaristo, em Baturité, você tem muitos enterramentos. Então, os locais de esqueleto no Ceará são muito restritos. E lá na Serra do Evaristo você tem um contexto completo de enterramento com urnas funerárias e todo o material que acompanha os cadáveres. Perfeito. Muito, muito interessante saber isso aí. Eu queria saber um pouco do Instituto Tembetá. Eu queria que você falasse assim, quanto tempo vocês estão com essa ação e o que vocês fazem lá no geral. Certo, o Instituto Tembetá é uma instituição de guarda e pesquisa chancelada pelo CNA, pelo Centro Nacional de Arqueologia, e pelo IFAM. Então, a gente está autorizado a receber materiais arqueológicos e fazer a guarda desse material arqueológico. Só que a guarda somente desse material é limitar muito, né, o poder e a potência que esses materiais resguardam. Então, além de guarda, a gente tem que estar realizando pesquisas com esse material. Por sinal, hoje eu recebi uma pesquisadora que vai passar a semana inteira, essa e a próxima, pesquisando um material da Casa José de Alencar, que foi escavada ano passado e que nós endossamos a pesquisa. E também o último item do tripé é a extroversão do conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui, falando sobre arqueologia para todo mundo, né? Esclarecendo alguns pontos, algumas dificuldades e falando da nossa realidade. Então, a extroversão, ela acontece através da educação patrimonial, que é o quê? Repassar para as pessoas, né, através de palestras em escolas, centros comunitários, para a sociedade civil em geral, o que é arqueologia, qual a importância e o que isso pode contribuir para a nossa vida. O Instituto Tembetá está completando 10 anos, né, esse ano, e nós somos, além de uma instituição de guarda, ponto de cultura também do estado do Ceará, e fazemos parte da lista de museu do estado. Perfeito. Eu queria só finalizar fazendo uma pergunta em relação, pensando no futuro. Existe alguma expectativa de melhora nessas dificuldades que vocês falaram, tanto na questão da formação quanto na questão da comunicação? Existem vários editais que podem estar contemplando aí esses programas de educação patrimonial que são tão essenciais e tão importantes, né? Principalmente voltados à educação nas primeiras séries de ensino, que eu acho que é quando funciona mais, apesar de que todo mundo pode se sensibilizar e passar a perceber com outro olhar o patrimônio arqueológico, com o olhar que ele deve ter e com o olhar que ele merece, porque ele tem uma importância muito grande para a nossa cultura, para a nossa identidade, né? Para a união da nação, né? Para você se tornar um agente fazendo parte de um grupo maior e você poder ser visto na história como não só algo fora, mas ser visto como parte da história. Então, a arqueologia faz isso. E a educação
é primordial para que isso possa acontecer na vida das pessoas e nos grupos sociais. A abertura do curso de arqueologia, que se promete, né, para 2026, é um passo importante para que a gente possa ter pessoas formadas, qualificadas no próprio estado, que possam estar atendendo a essas demandas, né, tanto de vigilância como também de trabalho especializado. Porque acaba que pode ocorrer também de a pessoa querer essa vocação e acabar não exercendo por conta desses empecilhos de precisar ficar mudando de estado para se formar. Então... Isso. É fundamental que um estado como o Ceará, da envergadura do nosso estado, da importância do nosso estado... Principalmente no quesito da educação, né? Exato, historicamente super relevante para a arqueologia, nacionalmente já ficou entre segundo ou terceiro estado que mais emitiu licenças de pesquisa para pesquisa arqueológica e, no entanto, não ter formação na área. É uma incongruência, né? Algo que a gente não entende muito bem. Como um estado emite tanta licença de pesquisa para arqueologia e você não tem um local de formação de excelência para a população. Perfeito. Vinícius, eu queria agradecer a sua participação, falar sobre esse assunto que é tão importante e que poucas pessoas sabem os detalhes por trás do que acontece. Queria também que você falasse para as pessoas que acompanharam a nossa entrevista onde elas podem acompanhar mais sobre o trabalho de vocês, as pessoas que se interessaram sobre o que vocês fazem. Eu acho que, finalizando, agradeço demais a oportunidade, fazendo esse pedido, né, de que as pessoas se informem, que os empresários sensibilizem quanto ao patrimônio histórico e cultural da cidade e do nosso estado. A gente faz uma divulgação que é parte do nosso objetivo de educação patrimonial nas redes sociais. Basta procurar Instituto Tembetá, Instagram, Facebook e LinkedIn também, que diariamente a gente vai estar aí dividindo muita informação legal, tratando de arqueologia, falando sobre os nossos achados em todos os locais que a gente tem passado. Perfeito. Eu também queria agradecer você que acompanhou a entrevista até aqui e ressaltar esse convite, né, de acompanhar o Instituto Tembetá nas redes sociais para mais informações sobre essas dificuldades que eles enfrentam e também apoiar o trabalho que eles fazem na arqueologia aqui no Ceará. Finalizo aqui mais um Diálogos e muito obrigado.